noite, irmãos. Paz seja convosco. Peço para os irmãos se colocarem em pé. Sei que tem muita gente chegando, mas nós vamos aproveitar o tempo para cultuar o Senhor, para buscar a face de Deus, para termos nosso tempo de comunhão, de oração. Talvez você teve um dia corrido, cansativo, não teve um tempo ainda de se sintonizar com Deus, de ter um tempo de qualidade de oração. Mas eu te convido a fazer isso agora, nesse momento, a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Deus, você pode falar com Deus hoje, você pode preparar o seu coração para ser ministrado pelo Senhor nessa noite. Esse é o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar, se regozijar, e também para receber a boa palavra que Ele tem para nós. Então eu quero que você coloque na sua oração uma expectativa em ouvir Deus falar ao seu coração, porque eu sei que Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco. Levanta a sua voz e vai falando com Deus, vai clamando aos céus. É um tempo de agradecer, mas é um tempo de ouvir Deus, porque Deus tem palavra para nos dar, Deus tem algo para revelar ao nosso coração. Então permita que o seu coração seja moldado, uma terra boa, para que o Senhor venha lançar a preciosa semente dentro dele. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor fale conosco, para que a sua palavra nos seja esclarecida, e para que esse tempo de comunhão nós possamos te entregar nosso louvor, nossa adoração, e que o Senhor receba aquilo que é produzido pelos nossos lábios neste lugar, Pai. Nós queremos te ofertar, Pai, uma adoração que lhe agrade, Pai. Pai, nós queremos te entregar genuinamente sacrifícios de louvor, que são frutos dos lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos o seu nome e queremos te entregar a perfeita, sincera e verdadeira adoração. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor aqui. Amém. Amém. Já cumprimentou quem está do seu lado? Dá uma boa noite para essa pessoa tão especial que Deus reservou para estar com você hoje. Se você não fez isso ainda, aproveite agora. Esse é o momento para você fazer isso. Isso. É bom estarmos em comunhão, em união. Hoje nós estamos recebendo aqui a congregação Jardim Vista Alegre, né, o Ministério de Louvor. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Também o pastor Sérgio está aqui conosco. Daqui a pouco ele vai estar aqui também. E eu gostaria que vocês recebessem o povo de Deus com uma linda salva de palmas a Jesus. Passo para Justus, fique à vontade. Deixou sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo. Ele venceu Venceu o diabo.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 aleluia. As palmas ao Senhor. A Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele toda exaltação. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Vamos continuar louvando ao Rei da Glória, aquele que nunca nos desamparou. Ele é o nosso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não está morto, Ele ressuscitou e breve voltará para nos buscar. Amém, aleluia. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele,
Cordeiro Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou.
Glória a Deus. Pastor Serginho, por gentileza. Pastor Sérgio Brito, lá da Vista Alegre. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele também. Glória a Deus. Aumenta o retorno dele aqui para mim, por gentileza. Eu sou guloso de retorno, Sérgio. Eu sou terrível. É uma bênção em nossas vidas. É um querido. E nossa semana de gratidão, eu falei, eu preciso chamar ele para compartilhar com a gente um tempo. E que Deus te use mais uma vez, como sempre faz, tá? Fique à vontade. Obrigado, pastor Leandro, pastora Paula, que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Conhece quem está do seu lado já? Já? Mesmo que você o conheça, cumprimenta ele que está do seu lado. Se você sentir desejo, dê um abraço, fica mais aconchegante, é bem mais gostoso. Traz para perto, mostra seu carinho e o amor que você tem por ele. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, o pastor Leandro falou que vocês estão começando hoje campanha da gratidão. Vou contar um negócio bem rapidinho, mas eu quero pedir para você se assentar, para você não cansar. Mas daqui a pouco eu vou pedir para você ficar de pé, só um pouquinho, tá? Não vai ficar bravo comigo. Há muitos anos atrás, nós, os pastores, nós começamos a revezar para cuidar do pastor Ciro Pereira do Lago, quando ele adoeceu. Então nós íamos na casa dele, passávamos a noite inteira, cuidava dele, dava comida, trocava, fazia companhia. E ele quase não lembrava mais de ninguém, estava difícil a situação, era triste ver aquela situação. E eu lembro de uma daquelas noites que eu passei com ele lá, de sábado para domingo, depois do culto, fui para lá, passei a noite inteira com ele. De 5 em 5 minutos ele falava assim, quero ir no banheiro. E ele ia no banheiro para urinar, não saía nada, pastora Paula, nada. Era um costume que tinha pego. A noite inteirinha. Quando deu umas 5, 6 horas da manhã, ele pegou no sono, ele dormiu um pouquinho, e ele já não lembrava quase de ninguém. Por que eu estou te contando isso? Para mostrar o que é uma pessoa grata, já que nós estamos falando de gratidão, né? E o pastor Ciro acordou por volta de 8, 9 horas da manhã, e ele disse assim, ele lembrou de mim. Ele falou, Serginho, que dia é hoje? E eu falei para ele, hoje é dia tal, não lembro hoje, né? Mas eu falei a data que era para ele. E ele falou assim, e a Osaide, como é que ela está? Eu falei, pastor, Osaide está bem. Eu falei, daqui a pouco ela desce, ele estava no quarto de baixo, ela vai descer para ver o senhor. Oh, glória a Deus, ele disse. Aí ele falou assim, e o Cirinho? Hoje não pode mais chamar de Cirinho, tá? Pastor Ciro. E o Cirinho, como é que ele está? Eu falei, está jóia, está bem. E ele começou a fazer perguntas. A igreja está bem? A igreja quadrangular está bem? Eu falei, pastor, como o senhor sempre nos ensinou, né? A igreja, ela marcha, a marcha é impoluta da vitória, ela está marchando, a igreja está vencendo. E ele começou a perguntar de outras denominações. E a Assembleia de Deus, como é que a Assembleia está? O pastor, ele era preocupado com todo mundo, irmãos, todo mundo. Ele lembrou de várias pessoas, várias igrejas, começou a perguntar como é que estava o ministério. E depois ele começou a chorar. O pastor chorava, daquele choro mesmo, sabe, de engasgar. E eu fiquei preocupado, falei alguma coisa que eu não devia, né, para o meu pastor. E eu tentando acalmá-lo, pastor, calma, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa que eu não devia falar, que eu magoei o senhor. Pastor, o que aconteceu? E ele chorava, ele não conseguia parar de chorar. E depois de tanto eu insistir, ele disse assim, eu estou chorando, porque Deus tem sido bom demais para mim. Aleluia, irmãos. Ele falou, tenho gratidão em saber o tanto que Deus tem sido bom para mim, para minha família, para o ministério, para as outras igrejas. A partir daquela data eu comecei a aprender um pouquinho o que é a verdadeira gratidão, você ser grato. O homem naquela situação, irmãos, quase não lembrava mais de ninguém. Lembrava de repente, daqui a pouco esquecia, mas ele lembrou de todo mundo e ele chorou, sabendo que Deus estava cuidando da pastora Osaide, hoje o pastor Ciro Filho, cuidando da igreja quadrangular, da Assembleia de Deus, das outras denominações. Isso se chama gratidão. Ele poderia falar, puxa, eu poderia estar melhor do que eu estou agora, para cuidar da igreja, para visitar meus amigos de ministério. Mas ele não se queixou, ele agradeceu a Deus naquele momento.
Baseado nisso, quero fazer uma proposta para você. Você que não puder, não tem problema. Gostaria de pedir para você, se você pode, se ajoelhar como eu vou fazer agora, para você agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela igreja. Irmãos, essa igreja aqui ela é rica, abençoada. Tem pastores de fato, viu? Que passa por cada uma. Se você não puder ajoelhar, não tem problema, nós vamos entender. Mas se você puder, um ato de gratidão. Gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse só a agradecer. Não peça nada ao Senhor agora. Esse é um momento de gratidão em que você vai erguer a sua voz e vai agradecer o Rei dos Reis por tudo que Ele tem feito. Lembra lá da sua casa. De repente você só tem reclamado pela tua casa, pelo que tem acontecido lá. Você tem passado alguns problemas lá dentro e você reclama. Ou você reclama da sua igreja. A sua igreja não é perfeita. Perfeita é a igreja celestial, aonde nós vamos morar. A sua igreja tem falhas, mas você tem uma igreja onde congregar. Você tem a Catedral Ebenezer, você tem aqui o Jardim São Manuel, a sua igreja para você buscar a Deus, para você clamar pela sua família. Então isso é motivo de gratidão. Olha, eu tenho conversado com muitas pessoas desde a semana passada que estão nos hospitais, mas você, Deus permitiu com que você estivesse aqui para dar início nessa campanha. Senhor, nós erguemos a nossa voz em tom de agradecimento. Senhor, aleluia. Senhor, nesse momento nós não estamos pedindo nada ao Senhor, mas nós estamos te agradecendo pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu te agradeço pelos pastores dessa congregação, Senhor, pelos membros fiéis que essa igreja tem, pelas pessoas gratas pelos seus pastores. Eu te agradeço pelas famílias aqui representadas. Eu te agradeço por esse templo onde eles podem se ajuntar para glorificar o teu nome. Nós te bendizemos, ó Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E é claro, meu Deus, que te agradecemos pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia. Um dia o Senhor proveu para nós salvação, enviando o seu Filho Jesus. Não que nós merecêssemos essa salvação, mas baseado em misericórdia, o Senhor olhou para Jesus e enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então nós te somos gratos por isso, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você agora para ficar de pé, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei, a banda não ensaiou. Eu gosto de pegar esse supetão, pastor Leandro. Consegue? Esse é um momento especial de oração. Enquanto você estiver cantando e orando, não peça nada. Não peça nada. Você já tem tudo o que você precisa. Você tem vida. Deixa eu contar uma historinha rápida para você. Há muitos anos atrás, eu me aventurei em viagens longas. E eu estava trabalhando no Nordeste. Ficava de 23 a 25 dias longe de casa. E uma das últimas viagens que eu fiz, eu fui até Fortaleza, estava voltando, e eu fui picado por um inseto menor do que um pernilongo, bem menor. Ele me picou em cima do coração. Eu estava dirigindo, eu perdi a visão, consegui estacionar o veículo que eu estava, passei pela frente do veículo, caí, não vi mais nada. Me lembro de um homem dando soco no meu peito para mim voltar, porque o meu coração tinha parado. Olha quantos anos já faz isso aí. Desculpa o que eu vou falar para você, é nojento o que eu vou falar. Na medida que ele dava soco no meu peito, eu defequei tudo na roupa, irmãos. Sabe, aquele homem trabalhador, sabe, ficou ali só aquela coisa nojenta no chão. Mas Deus me trouxe de volta por causa de um propósito. Você só está vivo hoje porque Deus tem um propósito de paz na sua vida, para você ser bênção na vida de alguém. E Deus me trouxe de volta. E eu sou grato a Deus, porque Ele me salvou e porque Ele me resgatou naquele dia, porque Ele não deixou eu morrer na BR-116 toda esburacada. Deus me trouxe a vida. E hoje eu estou aqui para adorar o Senhor junto com os irmãos. Então feche os seus olhinhos agora. Agradeça a Deus pela sua vida. Tem tantas pessoas no hospital, mas você está aqui?
Aleluia. Começa a falar com Deus agora. Aleluia. Se você recebe as línguas estranhas. Sheimo Manassei, aleluia. Shekou Mandarás, Tei Manaia. Aleluia, Senhor, por esse lugar de oração, pelo Teu Espírito Santo que está aqui, meu Deus. Aleluia. É tão lindo ver a igreja reunida e ver o Espírito Santo agindo aqui nesse lugar. Amandará, chega, Manaia. Pede licença para o teu irmão, coloca a mãozinha no ombro dele e começa a orar com ele. Estenda as mãos no ombro dele. Recamandará, Bashuri, Keila, Mandaraia. Amandala, Bashuri, Keila, Mandai. Ricandala, Bashele, Melaia. Aleluia, aleluia. Riamana, Shuri, Keila, Mandara, Maceia. Que o Espírito Santo te encha do poder dele. Que você seja grato pela sua salvação, pela sua igreja, pela sua família. Você que reclamou hoje porque está doente, em tudo Deus tem um propósito. Oh Espírito Santo, amigo Senhor Espírito Santo. Aleluia. Senhor, eu estou diante de um povo santo, de um povo comprado e lavado no sangue de Jesus. E esse povo é o povo que vai morar no céu, que enfrenta sim, Senhor, dificuldades, mas que está vencendo. Sheimon Manasseleko. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus. É tudo para o Senhor, meu Deus. Só os instrumentos tocando. Nós vamos fazer uma intercessão agora. Em 1984, eu não sei se o Marcelo Luivo já era salvo naquela época. Nós tínhamos um pastor na congregação da Vista Alegre, chamado Valdir Facione. Eu acredito que muitos conhecem ele aqui. Ele mora nos Estados Unidos, tem uma igreja lá. Os filhos estão tocando a igreja também. E aquele dia ele nos levou a interceder pela congregação da Vista Alegre. Eu sei que vocês são um povo grande, mas o pastor Leandro e a pastora Paula vai ter que se virar nos 30 para arrumar lugar para tanta gente que vai chegar. Não sei se faz um culto, 2 cultos. Prepara o lombo, Leandro. Valdir Facione pediu para a gente estender as mãos e orar pelas ruas. E nós começamos a enxergar pela fé multidões e multidões que desciam pelas ruas e chegavam naquele templo e enchiam aquele lugar. Pessoas que estavam sendo salvas, restauradas, trazendo de volta. Pessoas que outrora foram ingratos, mas que estavam voltando e dizendo: estou de volta para o aprisco, aonde eu tenho proteção, onde meu Deus tem cuidado de mim. Ó, você tem rua aqui do lado, tem aqui, tem lá. Estenda suas mãos para o lado que você quiser. Feche teus olhos. Pela fé você vai ver. Pela fé você vai ver. Sabe, Paulo,
Sabe aquelas pessoas que um dia te magoaram e nós continuamos amando elas? Elas vão voltar, vão dizer assim: pastora, posso voltar? Posso voltar? E você vai recebê-las, vocês vão receber com carinho, com amor. Senhor, envia anjos agora. Envia anjos, Senhor, sobre os 4 cantos desse bairro e nos bairros adjacentes ao São Manuel, para que aconteça milagres. Pessoas que estão intocadas em suas casas, doentes, pessoas, Senhor, que não conseguem sair, mas que por algum motivo estão presos dentro da casa. É na autoridade do Deus Todo-Poderoso que eu oro junto com a igreja que é o poder de Deus. Oramos para que essas pessoas se acheguem aqui, sejam curados, casamento seja abençoado, filhos sejam libertos, finanças sejam restauradas, e que se acheguem aqui, em nome de Jesus. Nós declaramos isso. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. É onde você está aqui, viu? Deus está aqui. Se assenta, meu irmão e minha irmã. Faz bem. Ora pelo quê? O Senhor vai orar pelos pastores. Completaram ou vão completar 10 anos de ministério? Já completaram? 10 anos de ministério. Posso incomodá-los só um pouquinho? Por favor. Leandro, pega na mão da Paulinha, traz ela aqui para cima. Irmãos, só Deus e eles sabem que passaram, que vivem no ministério. Ministério a gente passa calado, é a gente e Deus. Mas ainda bem que eles têm vocês para orar por eles. Vocês o amam? Os amam? Então, por favor, faz assim, ó, para eles. Comece a orar pelo casal, com todo o amor que você tem no coração. Comece a abençoar o casal. Aleluia. Senhor, nós estamos falando de 10 anos. Oh, aleluia. 10 anos de comprometimento, 10 anos de fidelidade, 10 anos de vitória, de choro, de acordar de madrugada, de atender. Eu sei que, assim como eu faço, eu sei que eles fazem isso de bom coração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os acumule de bênção, e que
que o desejo maior do coração de vocês se cumpra nessa campanha, que o Deus Santo escute o vosso clamor, que o Deus Santo enxergue as vossas lágrimas e que Ele conceda a bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Obrigado, viu? Não sei se vocês vão ficar aqui, se vão se assentar. Como é que você faz aqui, pastor? Vocês querem fazer o quê? Quer se assentar aqui na frente? Melhor? Vai lá, se acomoda. Aleluia. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Prometo que não demoro, porque vocês estão em campanha, é a semana toda, eu sei como é que é. Cansa, né? Mas eu ia falar que vai valer a pena, já está valendo a pena. Aleluia. João 12, 1. Se você tiver a sua Bíblia, abre aí. Ela digital ou de papel. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Nós vemos aqui um Jesus que estava sendo homenageado, honrado, a palavra mais certa é honrado, foi convidado para ir em Betânia. Não sei te falar ao certo se casa de Lázaro, Marta e Maria, mas ele estava na aldeia chamada Betânia. E naquela aldeia foi feito ali uma ceia, um jantar para ele, para os seus discípulos. E Marta, como sempre, irmã de Lázaro, ocupada, estava servindo, preocupada, servindo as mesas. E chegou Maria, irmã de Lázaro, aquela mesma Maria, quando Jesus, a princípio, foi na casa deles, né? Entrou na casa deles, Marta afobada, parece que eu consigo ver Marta com a vassoura na mão, varrendo a casa, passando lustramóveis, estou floreando, tá, irmão? Passando lustramóveis nos armários. E Maria sentada, a Bíblia diz, quedada, né? Assentada aos pés de Jesus, só escutando Jesus. É gostoso quando nós paramos, damos um tempo para a nossa afobação diária, só para escutar Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu estava afobado na minha vida, e eu larguei tudo, e eu fui para o meu cantinho de oração, e ali eu fiquei horas e horas na presença de Deus, porque é muito bom você falar com Jesus, e ouvir Ele falar com você. Então Maria não pensava em sair daquele lugar, o melhor lugar onde se pensava estar é aos pés de Jesus. E Marta chegou até Jesus e disse: o senhor não se importa que eu fique trabalhando sozinha? Enquanto ela só faltou dizer assim: enquanto essa folgada
fica aos seus pés aí, não está fazendo nada. Mas ela escolheu a melhor parte. Jesus disse isso para ela: Marta, 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 você anda muito afobada, anda de um lado para o outro, muito preocupada. Irmão, irmã querida, você anda muito preocupado, correndo de um lado para o outro. Para um pouquinho para ouvir Jesus, para conversar com Ele. Faça como Maria fez. E Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Passado um tempo, Jesus estava num outro local, e chega uma notícia dizendo: Lázaro, o teu amigo, ele está doente, está prestes a morrer. Corre lá, as irmãs Marta e Maria estão te chamando. E a Bíblia diz que Jesus ainda ficou algum tempo ali, 2 dias naquele mesmo lugar. Como que alguém que gosta de outra pessoa permanece no mesmo lugar, não vai dar socorro, ainda fica mais 2 dias? Porque Jesus sabe o que faz. Jesus, ele não adianta e não atrasa. Aquele ditado popular que as pessoas falam assim como é que é? Ele tarda. Isso é mentira, irmãos. Quem que inventou esse trem? Jesus nunca tardou com ninguém. Ele não tarda, ele chega na hora certa. Jesus naquele lugar ali, e o pessoal fazendo pressão: se o senhor não andar logo, Lázaro vai morrer. Mas Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que ele faz na sua vida. Ele sabe como trabalhar com você. Você é obra-prima dele. Depois Jesus saiu, foi até o local onde estava Marta e Maria, na aldeia de Betânia. E lá vem Marta, a afobada. Falaram para ela: o mestre está chegando. E ela chegou perto ali de Jesus e disse assim: não tem mais jeito, meu irmão morreu. Se o senhor tivesse aqui, ainda ela jogou a responsabilidade nas costas de Jesus: culpa é sua, porque se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, mas ele vai ressurgir. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, eu creio. Mas aquele crer, sabe, sem crer na verdade. Ele mandou chamar Maria. Maria disse a mesma coisa: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquilo mexeu com Jesus. A história vocês conhecem. Jesus disse assim: me levem aonde ele está, onde o defunto está. Levaram Jesus diante de uma caverna, onde tinham rolado uma pedra na frente. E ele dá aquela famosa ordem: tirai a pedra. Qual que é a pedra que o pastor Sérgio precisa tirar da vida dele, para Deus agir melhor? Qual que é a pedra que você precisa tirar da sua vida para Deus agir melhor? Nós achamos que tudo Deus tem que fazer, mas existe a parte de Deus e a parte nossa. Aí aquele povo entendeu, correram lá, e Marta dizendo, né, sempre tentando atrapalhar: Senhor, não mexe com isso não. Já faz 4 dias que o meu irmão está ali dentro do sepulcro. Meu irmão está fedendo. Senhor, não mexe com isso não. Irmãos, para Deus não haverá impossíveis em nenhuma área da sua vida, seja ela sentimental, financeira, espiritual. Quando ele age com poder. Não tem empecilho para Deus. Jesus repetiu dizendo assim para Marta: aonde colocaram ele? Então levaram Jesus. Se colocou diante daquela pedra que era o obstáculo. Ele pediu para tirar a pedra. Os homens, com grande esforço, tiraram a pedra. A pedra você tira. O milagre é com Deus. Não deixa tudo para Deus não, que Ele não vai fazer. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Rolaram a pedra. E Jesus, com um grito, disse: Lázaro, sai para fora. Ele estava dizendo: Lázaro, volta a reviver novamente, porque Ele é o dono da vida.
O que é que você precisa que seja revivido na sua vida novamente? Perdeu a vontade de viver? Perdeu o amor pelo marido? O amor pela esposa? Está tudo cinza e sem graça? Não vê mais as coisas coloridas? Se vai para a praia não está legal, se vai para a pescaria não está legal, se vai para um shopping não está legal, se vai para o exterior não está legal, perdeu a graça. Remove a pedra do empecilho do seu coração, para que o milagre aconteça. Irmãos, como homem de Deus, como eles são, homem e mulher de Deus, eu profetizo que essa será uma das maiores campanhas que o pastor Leandro e a pastora Paula estão fazendo aqui na congregação do Jardim Samuel. Campanha da gratidão. Seja grato em todo o tempo, porque Deus vai operar maravilhas nesse lugar. Passando essa parte de Lázaro ser ressuscitado, né? Eu acho bacana e eu gosto muito de falar do jeito que Lázaro saiu lá de dentro do sepulcro. Naquela época o pessoal costumava enrolar as pessoas que morriam com faixas. Então ficava tudo assim, ó. Era a cabeça, os braços, os pés, o corpo todo. Mas quando ele escutou aquela voz: Lázaro, sai para fora. Não teve como ele ficar lá dentro. Ele reviveu na hora e deve ter sido uma dificuldade tremenda, Marcelão. Não sei se tropeçou, mas ele saiu para fora. E Jesus disse: desatem ele agora, solta ele agora. E Lázaro passou a viver e a ser grato a Jesus por tudo o que Jesus tinha feito por ele. As irmãs de Lázaro foram gratas, e aí fizeram um banquete, uma ceia gostosa, chamaram os discípulos. Na mesa estava sentado lá, e é interessante dizer que na época da ceia, dos banquetes, ninguém tinha cadeira, tá? Como você tem na sua casa. Era uma mesa baixa. Será que eu consigo levantar depois? Ai, Jesus! E era assim que eles sentavam, cotovelo aqui na mesa, chegava a comida, comia com uma mão, e Lázaro ali, sentado junto com Jesus. E agora? Ai, quase 60 anos, irmão, a gente cansa. Lázaro ali, junto com Jesus. Marta, muito agradecida, trabalhando. Jesus, o senhor quer mais? Vou florear novamente. O senhor quer uma empadinha? O senhor quer um rondelli? O senhor quer... Servindo, toda feliz. De repente chega Maria, com um vaso, chamado de um vaso de arratel, de unguento, caro, valia mais ou menos 1 ano, ou até mais, de trabalho de um trabalhador comum. Se fosse nos tempos de hoje, para a gente fazer um cálculo rápido, em torno, tá com o celular aí? Faz um cálculo para mim, rapidinho. Dia de trabalho normal de um pedreiro, não, está caro, né? Mas de uma irmã que faz faxina, é de 150 a 200, 250, vamos pôr 200 vezes 12, vezes 12 de novo. Quanto? Não é mais não? Mais ou menos por aí. 28 mil, 30 mil reais. Uns dizem que custava em torno de 36 mil reais. Mas é importante dizer, a Bíblia diz que era muito caro aquele vidro de perfume famoso. E ela chegou, Jesus assentado à mesa, como eu mostrei para vocês ali, não vou arriscar fazer de novo. Ela pegou aquele vidro e começou a derrubar nos pés de Jesus. Nos pés por quê? Lavando os pés de Jesus com aquele perfume, dando honra,
Dai honra a quem tem honra. Seja grato a Deus por tudo que você recebeu. O Salmo 103, versículo 1, está escrito assim, ó. Tem como colocar no telão para mim? Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos benefícios que Ele fez por você. Viu? É bem dizer e não esquecer, não deixa cair na rotina. Maria se lembrou do que tinha acontecido lá atrás, que o irmão havia sido ressuscitado por Jesus, do que Jesus fez. Ela lembrou de Lázaro saindo tudo amarradinho lá para fora, por causa da ordem de Jesus. Ela se lembrou, e o espírito de gratidão encheu o coração dela. Pegou aquele vidro, aquele arratel de perfume, que era em torno de 325 gramas a 500 gramas, de aquele perfume caríssimo, e começou a derrubar nos pés de Jesus Cristo. Derrubou tudo, não sobrou nada. Ela poderia falar, vou guardar um pouquinho, porque é muito caro. Derrubou tudo nos pés de Jesus. E depois, as mulheres naquela época tinham cabelo longo, né? Bem longo. Pegou o cabelo, e se tem uma coisa que mulher preza é cabelo, não é, irmãs? Não é? Não é? Não é, Débora? É? Então, as mulheres cuidam muito, gastam, né, com produtos para manter seu cabelo top. E ela pegou aquele lindo cabelo dela, creio eu que era lindo, e começou a enxugar aos pés de Jesus Cristo. Aquilo ali era uma honraria. Ela estava demonstrando gratidão. Não te esqueças dos benefícios que Deus tem feito por você, das curas que você recebeu, das orações por imposição de mãos dos anjos da igreja. Apocalipse diz que o pastor e a pastora é anjo da igreja. Não vai descer Gabriel, Miguel, querubim, serafim aqui, mas aqui está os anjos da igreja para colocar a mão na sua cabeça e te abençoar. Precisa ser honrado, irmão, viu? Precisa ser grato a eles. Quantas vezes esse ano levaram vocês para almoçar ou jantar fora? Paulinho só deu risada. Irmãos, começa a chamar eles para fazer churrasco na sua casa. Ah, não, na minha casa só eu e minha família. É? Mas quando a coisa apertar, para quem vocês vão correr? Pastor Leandro, pastora Paula, ora por mim. Então Maria entendeu aquilo lá, jogou aquele arratel de perfume nos pés, enxugou com o cabelo. Mas sempre tem um falastrão no meio, né? Lá estava Judas Iscariotes, um dos discípulos. A Bíblia diz que ele carregava uma bolsa, e naquela bolsa era colocado todo o dinheiro que mantinha, né, o trabalho evangelístico de Jesus, as viagens. E Judas olhou aquilo lá e disse: que desperdício, quanto desperdício. Poderia ter pego esse vidro, vendido e dado dinheiro aos pobres. Falastrão. Não tinha nada de Jesus dentro do coração dele. Só pensava em money, só nisso, só grana. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: ela está fazendo bem, porque ela está me preparando para o dia do meu funeral, do dia da minha morte. E por que Judas falou isso? Porque ele tinha bolsa. Ele queria que aquele valor grande fosse colocado na bolsa para ele gastar. Seja grato a Deus. Lembra lá atrás, eu me converti em 1980. De 13 para 14 anos de idade eu tinha. E eu lembro de tudo que Deus fez na minha vida através dos líderes religiosos, líderes da minha igreja. Posso citar aqui todos eles por quem eu passei. E eu sempre tive o maior respeito, o maior carinho. Podia não concordar com algumas coisas que eles falavam, mas respeitava. E isso é importante. Isso é importante. Então, meu irmão e minha irmã, já estou finalizando, vou finalizar mesmo. Não é papo de pastor, não. Tenha gratidão a Deus pelo que você tem. Primeiro pela sua salvação, pela sua família. Quando você, na sua empresa, você que é empresário,
você receber, você fechou as contas lá, e você viu lá no final da linha que não deu um valor desejado, você diga assim: Deus, muito obrigado. Não foi o que eu esperava, mas muito obrigado. Você que é CLT, você que trabalha por conta, pegue lá o seu olerite, seu papelzinho de fechamento do mês. Senhor, realmente eu queria mais, mas muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Muito obrigado pela saúde que o Senhor me deu para trabalhar. Muito obrigado, Senhor, porque muitos estão perdidos e doentes em hospitais, e eu estou aqui hoje, aqui na igreja do Jardim São Manuel. E aqui é São Manuel, ouvindo aquele pastor falar lá, e parece que ele não vai parar nunca de falar, né? Mas estou ouvindo ele falar. Mas você está sendo abençoado por Deus. O anjo da igreja é os dois. Aqui tem dois anjos, pastor Leandro e pastora Paula. Seja grato. Pastor Leandro não pediu para falar isso não, nem a Paula. Estou falando porque Deus coloca no meu coração. Seja grato. Quando vocês precisarem de alguma coisa, corre lá. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar num lugar, aí terminou a pregação, veio algumas irmãs: pastor, onde é a congregação que o senhor... Eu falei: irmã, minha congregação é em tal lugar, mas honra os seus pastores que estão aqui, porque eu só sou convidado. O anjo da igreja abençoador é eles. E eu quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Não quero que você fique de pé, mas eu quero orar por casamentos. Posso, pastor Leandro? O senhor me permite? Pode chamar de senhor? Quero orar por relacionamento, por casamentos, tá? Não deixa dar na cara não para os outros que estão do lado ficar vendo não, tá? É você e o seu marido e você. Vou orar por casamentos, vou orar por área financeira. Fecha teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu estiver orando, você pode sentir alguma coisa aí no seu corpo. É Jesus te curando. Não é esse pastor aqui não, é por causa do pastor Leandro e do pastor Paulo que isso vai acontecer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu oro pelos meus irmãos amados que estão aqui nessa noite, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro abençoando o Senhor, os úteros que não são férteis. Eu oro por aquelas irmãs que têm desejo de engravidar, mas que já receberam aquela palavra do médico dizendo que não tem jeito, que vai ter que se contentar em adotar uma criança, porque nunca vão poder gerar um filho. Mas o Senhor está aqui. Aleluia. Senhor, eu oro repreendendo o obstáculo do ventre. Eu oro repreendendo o obstáculo no útero. Eu oro repreendendo o mal no marido e declarando a vitória sobre a vida deles. Eu oro abençoando o casamento, Senhor, para que volte a ser como era no início. Um casamento fervoroso. Deus, abençoa também as finanças dos teus servos. Cobre eles com o poder do sangue de Jesus. Que eles recebam, Senhor, nesta campanha, aquilo que eles estão buscando, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Deus abençoe a todos. E uma salva de palmas para Jesus. Uma palavra, pastor Leandro. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor continue usando sua vida, abençoando você, todo o ministério também. Que prazer recebê-los aqui. E eu sei que tem mais, né, irmãos? Só o começo daquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas. Então fique firme. Mantenha-se firme no propósito, a luz de Deus vai brilhar no seu caminho e Deus vai abençoar você. Antes da gente ir embora, eu queria fazer a oferta. Se você trouxe uma oferta hoje de gratidão, eu vou insistir em você durante toda essa semana, a campanha, para você separar uma oferta de gratidão ao Senhor. O salmista dizia: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Mas essa não era uma dúvida que ficou só na dúvida não, de ficar pensando, o que eu vou fazer,
Não, mas ele entendeu que ele poderia fazer algo, ele poderia oferecer algo ao Senhor. E nós também podemos fazer isso, nós podemos oferecer ao Senhor em gratidão, adoração, louvores e também entregar uma oferta ao Senhor em gratidão. Então, se você vai fazer isso hoje, seja em espécie, seja via Pix, que está aí o QR Code, eu vou orar pela tua vida. Agora, Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, toda a semente lançada no Teu reino, toda a fidelidade depositada no altar, que o Senhor prospere os Teus filhos, Pai, de forma poderosa, maravilhosa, e que a Tua bênção esteja com eles, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos e oferecemos primeiramente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se tiver alguém que trouxe sua oferta e quiser trazer aqui na frente, pode ficar à vontade para sair do seu lugar, trazer aqui à frente. Também tem aí via Pix para você fazer também. Aleluia. Louvado seja Jesus. Vamos ficar em pé então. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus então por hoje, por aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor vai fazer. E eu sei que Deus vai continuar nos abençoando aí. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pela Tua palavra, gratos por esse momento de comunhão com os meus irmãos, Pai, momento de adoração, Pai, com os Teus filhos. Eu peço a Tua bênção sobre cada um, Pai. Abençoa o pastor Sérgio, sua família, sua casa. Abençoa, Pai, o pessoal que veio da Vista Alegre, Pai. Que eles continuem, Pai, sendo usados por Ti, na medida que o Senhor tem para eles, Pai, de forma poderosa, sobrenatural. Que o Senhor os abençoe de forma grandiosa hoje, Pai. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida deles e sobre cada um, Pai, que está firme nesse propósito de estar aqui, Pai, durante essa semana, agradecendo ao Senhor. Nos dá força, nos dá graça, nos dá ousadia, que nós possamos permanecer firmes, Pai, no Seu propósito, Pai. É isso que nós desejamos, que Seus filhos voltem para casa protegidos, guardados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.